Bom, deixa eu iniciar aqui. Boa noite a todos. Então, deixa eu me apresentar aqui primeiro, pessoal. Meu nome é Anderson. Vou ser o professor que vou acompanhar vocês aí no curso, certo? Então vou dar minhas boas-vindas aí a vocês. Contem comigo aí, pessoal. A Calita, né, a monitora aí, me inclui lá no grupo também de WhatsApp. É, assim, não é o. Eu coloco ali, pessoal, porque eu entendo, né? Então, nem todos os professores aqui são obrigados a fazer isso. Eu faço aqui por minha vontade mesmo. É, então, ali, pessoal, sinta-se à vontade, me acionem. Queria falar, Rubens. Tá me ouvindo? Não tá me ouvindo aí? Tá me ouvindo aí, Rubens? Tá, certo. Qualquer coisa, me dá uma cena aí, viu, Rubens? Você levantou a mão aí, achei que você tá. Se quiser perguntar, é só falar. Bom, enquanto eu tava falando aqui, pessoal, é, sejam então bem-vindos aí. Então tá lá meu número, tô no grupo, né? A monitora me adicionou lá. Quiserem então falar alguma coisa, pessoal, pode me acionar, certo? Pode me acionar, pode perguntar. Tô aqui para ajudar vocês no que for necessário, for preciso. Eu tento ajudar da melhor forma possível, pessoal. Outra coisa, aqui o ambiente é colaborativo, eu não sou o dono da verdade aí, pessoal. Vocês também aí, né, muitos aí já devem ter trecho ali, tem uma, né, tem experiência, então nem tudo aquilo que fala, nem tudo aqui, eu não sou o dono da verdade absoluta aqui, não. A gente está aqui para debater ali, ter o melhor, né, o melhor entendimento, e a gente chegar ali no, né, como diz a ciência, não é aquela coisa impositiva, fala isso aqui, pá, beleza, não muda, não. Muda sim, pessoal, né? Tudo está sujeito a alteração, né? Bom, pessoal, então a gente está ainda no módulo básico. Aí agora a gente vai para os, apesar do módulo básico, a gente vai para duas ou seis específicas. Então a gente vai começar aqui com fundamentos de refrigeração e climatização, e depois a gente vai para refrigeração e climatização residencial. Bom, nessa UC aqui, pessoal, não tem como mostrar, eu tô com a plataforma tá. Deixa eu ver se ela. Voltou ao normal, pessoal. Deu um F5 aqui e voltou ao normal. Pô, rapaz, graças a Deus. Voltou ao normal. Ainda bem. Deixa eu pegar. Então, deixa eu pegar aqui a sala de vocês aí, pessoal. Só um minutinho aqui. Deixa eu pegar aqui. Estão em dourados, né? Beleza. Então, tá aqui, pessoal. É, Então, deixa eu compartilhar minha tela. Compartilhar minha tela aqui. Acho que vou fazer o seguinte. Bom, pessoal, então tá aqui a sala de vocês. Vou sair e vou votar. Ela iniciou no dia 6 de Vou fevereiro, sair e vou votar. né? Ou seja, começou aí na sexta-feira e vai até o dia 2 de março. Como é que está composto aí como é que está composto aí as notas? Vocês têm um fórum de discussão e uma SAP. Essa SAP aqui, pessoal, ela está vinculada à aula presencial de vocês, certo? Geralmente aí vai ser o mais comum a partir de agora. Essas SAPs estarem vinculadas que vocês fizerem lá na aula presencial. Vai ser tipo um relato de aula, certo? Esse link aqui, pessoal, eu creio que está errado. Eu vou passar o link certo aí. Eu acho que esse aqui não é o link certo. Vou fazer um teste aqui, ele vai até me jogar em outro lugar. Quer ver? Deixa eu ver aqui. Tá me jogando em outro lugar. Então, já de antemão, deixa eu tirar esse link aqui, pessoal. O link é aquele que está lá no grupo, certo?
Deixa eu ocultar ele aqui já para não ter problema. Aí só. Então, provavelmente vocês não vão enxergar isso daqui. Só eu que estou vendo aqui. Então tem um fórum de discussão e uma SAP. Eu vou falar o fórum de discussão e a SAP. O fórum de discussão, pessoal, ele tem uma temática em cima, onde vocês vão discutir sobre ela, né? Então vamos lá, deixa eu... Ele vale 10 pontos. Então, vamos lá. Vocês vão dar uma lida desse artigo, que fala sobre refrigeração por absorção. Então ele fala refrigeração de ciclo de absorção, de adsorção. Bom, e vocês vão falar como seria o sistema de refrigeração por absorção e adsorção. Tá falando 10 linhas aqui, pessoal. Não precisa ser 10 linhas, não. Pode ser até menos aí. Para responder, pessoal, bem simples. Clica aqui em responder, escreve sua resposta, envia mensagem ao fórum. Depois eu atribuo a nota a vocês. Certo? A próxima atividade era essa daqui, ó. Situação de aprendizagem 1, etapa 1. Certo? Bom, então aqui, você terá que elaborar uma descrição técnica e um relatório com as atividades que deverão ser executadas pelo Faustino, um colega de trabalho responsável pela atividade de campo. Este documento será o guia do Faustino, por isso é muito importante que o mesmo traga todas as informações e procedimentos necessários para a realização da atividade de campo. O serviço a ser executado é um processo de reoperação de um sistema de refrigeração de média temperatura. Isso aqui é o chamado retrofit, né? Que opera com fluido refrigerante HCFC R22. Dessa forma, esse guia deverá contemplar um fluxograma com um passo a passo das etapas necessárias para o processo de reoperação, os elementos fundamentais que compõem um ciclo de refrigeração por compressão a vapor e a seleção das ferramentas necessárias para a execução do processo. Então aqui, pessoal, por isso que eu falei que aqui vai ser referente na aula presencial, porque o que vocês vão fazer lá? Vocês vão fazer um processo de retrofit. Bom, pessoal, eu sei que tem muitos aí que isso aqui já faz praticamente de olho fechado ali, não fez ferramenta, faz tudo sozinho. Se vocês já sabem fazer, pessoal, pode já fazer aí, quiser se antecipar, não tem problema nenhum. Tá bom? Pode se antecipar, pode responder e já fazer o envio, certo? Se já souber como fazer. O retrofit, né, pessoal, é justamente fazer aquela readequação, né, que a gente sabe que o R22 tem todo aquele problema com o negócio da camada de ozônio, agride a camada de ozônio, fura a camada de ozônio, né? Então você precisa colocar um outro fluido que ele opere naquelas mesmas condições sem fazer grandes alterações. Até porque se for fazer grandes alterações, não compensa aquele aparelho. Melhor você retirar o gás e jogar ali para como sucata. Não tem sentido, né? Porque se for gastar, vou trocar a tubulação, agora vou trocar o compressor, agora vou trocar evaporador e condensador. Mas já tem um aparelho novo aí. Não fez sentido nenhum. Então, você tenta fazer a reoperação com o menor gasto possível, mas você vai fazer ali a recarga, vai fazer a limpeza e a recarga com fluido e nada mais. E trocar também e também, claro, né, pode esquecer do óleo lubrificante, né? Aí você tem que colocar um óleo lubrificante que é compatível com o novo fluido que vai trabalhar, né? Para não ter problema de reação química com o novo fluido. Demais ali você não precisa alterar, porque alterar não vai fazer diferença. Ok, pessoal? Alguma dúvida aqui dessa SAP aí com relação a fazer o envio? Vocês têm alguma dúvida aí? Alguma dificuldade? Tudo certo? Então vamos lá, pessoal. Vamos pegar o. Bom, pessoal, então, como o próprio nome fala, aqui a gente vai, né, vamos entender a base, né? Como é que funciona aí
a mágica, né? A gente vai dos fundamentos. E o meu sistema de refrigeração, pessoal, são 4 elementos básicos, né? Não tem como fugir disso aí. Então a gente tem um compressor, a gente fala que é o coração do sistema, né? Então ele que faz o fluido circular ali, né? No meu circular ali dentro de um circuito, para ele poder fazer justamente as trocas térmicas, né? Então, se é no caso de um sistema de climatização e refrigeração, o que que é? É retirar um calor do meio para climatizar ou refrigerar, e esse calor é expulso por um outro trocador de calor, que é o condensador. E isso é feito pela circulação dentro do circuito através do compressor, ele que faz o meu fluido refrigerante fazer a troca térmica e, por sua vez, fazer tudo isso acontecer. O condensador ele realiza a troca de calor do fluido para o ambiente, ou seja, aquele calor que ele absorveu do meio interno ele joga para o meio externo. O dispositivo de expansão ele reduz a pressão do fluido e a velocidade para que ele chegue no evaporador a uma velocidade ali de forma que ele consiga trocar o calor totalmente, né, vaporize tudo ali e ter uma melhor troca, né, uma melhor eficiência de troca térmica. Então ele vai regular a velocidade do meu fluido. Porque quando ele sai lá do condensador, ele está a alta pressão. Por ele já está alta pressão, ele já tem uma velocidade muito alta. Se eu jogar essa velocidade muito alta lá no evaporador, ele vai passar muito rápido lá, né? Se ele passar rápido demais, eu não consigo trocar o calor trocar o calor de forma satisfatória com o ar. Aí eu não consigo climatizar o ar. Então, de certa forma, aquele frio que eu deveria trocar ali, passar ele para o ar e o calor que estava no ar passar para o meu fluido refrigerante não vai ser do jeito correto, né? Não vai ser de uma forma eficiente. Aí eu perco a eficiência térmica de troca de calor. Então, aí eu faço a regulagem pelo dispositivo de expansão. E uma outra coisa que o meu dispositivo de expansão faz também é garantir o superaquecimento, né, do meu fluido refrigerante. Então ele tem que passar de uma forma tal que vaporiza aquele conteúdo de fluido refrigerante e ainda superaqueça, de forma que eu não tenha nenhum resquício de líquido quando ele chegar lá no compressor. A gente vai ver ali que em alguns, a maioria dos compressores, à exceção de um, que não tolera ele na forma líquida, né? Só um que ele ainda, ele, como diz, consegue funcionar sem se danificar o meu fluido no estado líquido. Mas todos os outros não aceita ele se não for vapor. E o evaporador é justamente que vai fazer a transferência de calor, onde ele climatiza ou refrigera um ambiente. Bom, e aqui, né, pessoal, é basicamente o que? Temperatura e pressão, né? A gente vai ver depois que lá no sistema também, nos sistemas de refrigeração comercial, precisa também controlar a umidade. Mas basicamente no sistema de climatização desse nosso residencial, o que que acontece? É principalmente retirar calor, né, do meio e principalmente retirar a umidade, porque a gente sabe que a umidade ela é um grande, vamos dizer assim, portador de calor, ou seja, temperatura mais alta. Então vocês podem perceber que quando a gente está utilizando o ar condicionado, o ar tende a ficar com umidade relativa mais seca, mais baixa. Tanto que nos períodos de seca, né, que na nossa região aqui centro-oeste vai ali começa ali no mês de maio, mas tem seu ápice ali no mês de julho, agosto e parte de setembro, a gente vê que o ar ainda fica extremamente seco. Tanto que tem aquela recomendação, ó, tem um ambientezinho com ar condicionado, coloca ali uma toalhazinha umedecida ali para, né? A gente sabe que a questão do conforto térmico ela está também relacionada a um pouco da nossa umidade ali, né? Também não pode ser nem muito alta e nem muito baixa, né? Eu não vou, não vou ficar falando muito aqui, pessoal, senão eu vou dar o spoiler, eu vou praticamente antecipar. Então, vamos lá, ter em mente aí essa questão no caso aqui, é a manipulação de temperatura e pressão, né?
Aqui a gente tem os tipos de termômetro, né? Termômetro de boom, de pressão e os termopares, né? Cada um aí para fazer as medidas de temperatura, a medida de pressão, né? Acertando para líquido e gás. Pessoal, qualquer coisa aí me interrompe aí, tá bom? Pode levantar a mão aí, pode ligar o áudio, me interrompe, senão eu vou ficar falando aqui, eu tô entendendo que tá tranquilo o negócio aí. Pode falar, pessoal, viu? Então vamos lá. Bom, aqui a pressão, né, pessoal, só uma forma rápida de como funciona o tubo de Bourbon. Então, geralmente é o que é aqui, né? Chega ali uma pressão, então essa pressão passa por esse tubo aqui e esse tubo vai fazer uma deformação aqui nesse mecanismo de alavanca. Aí ele vai dar o ponteiro, quanto maior essa dilatação, ele aumenta ali ou diminui, né? Só para... Ô, Rogério, por gentileza, você fez uma explanação aí do sistema de ar-condicionado. E a refrigeração geral? Funciona do mesmo Não, modo? funciona da mesma forma, Rubens. Só que aí você trabalha para atingir temperaturas menores, né? Então, por exemplo, se você quer resfriar até os 0 graus, né? Se você quer congelar, é abaixo dos 0 graus. Aí você vai precisar de mais potência para retirar calor para chegar naquela temperatura. Para climatizar não precisa, né? Então é só você pensar em termos de potência. Para climatizar o que é? Atingir o conforto humano. O que é o conforto humano ali em termos mais ou menos ali? O conforto humano, na verdade, ele é bem subjetivo, né? É aquela temperatura que a gente não tá nem assim colhido de frio, nem suando demais, nem suando, né? É aquele, você não tá nem no lugar nem no outro. Só que é subjetivo. Se para mim eu tenho um conforto, para você pode ser outro, né? Por isso que tem, em todo lugar tem aquela briga do ar-condicionado. Não sei se você trabalha em lugar assim, ou em casa também assim, oh, tá quente, não, tá frio demais, aí, né? É porque para cada um tem um conforto. Mas assim, aí vamos supor, para conforto térmico, você tem mais ou menos ali 23, 26 graus Celsius e uma umidade ali em torno de 60%. Então, para você atingir essa temperatura, você precisa de uma potência relativamente baixa. Agora, eu tenho uma geladeira, eu preciso resfriar o meu alimento até, por exemplo, a 0 graus ali, né? 4 graus, 3 graus, antes da temperatura de congelamento da água. Então, vai ser uma temperatura mais baixa. Então, eu preciso de uma potência maior e o meu sistema tem que estar mais isolado para eu conseguir atingir aquela temperatura. No caso, é para conservar o alimento. E a gente está lidando aí já com uma coisa mais crítica, que é alimento, né? Então, aí tem que ser mais fechado, vai ter que ter uma potência maior. Agora eu preciso congelar, então é o congelador ali ou freezer. Então eu preciso atingir ali menos 20, menos 30 graus Celsius. Então eu preciso de um sistema mais fechado ainda, mais protegido, mais isolado termicamente para atingir aquela temperatura. Então eu preciso só de uma potência maior. O princípio é o mesmo, só que para cada condição eu preciso de uma potência diferente. E o ciclo? O ciclo, você disse que, bom, é evidente que passa por evaporador, condensador, aí no caso da geladeira, por exemplo, qual o ciclo? É o mesmo. Então, se você. Então, vamos comparar aqui com um ciclo. Vamos comparar com o ciclo de climatização. Onde se gera o frio aqui, por exemplo, no sistema de ar-condicionado aqui para a gente. É lá no evaporador, certo? Aquele que fica lá em cima, o piso, teto ou raio-wall, certo? Então, ele vai pegar o ar quente, vai passar pela serpentina, o fluido que está lá dentro está frio, então aquela temperatura que está no fluido vai passar no ar e vai diminuir a temperatura do ar. Já na geladeira o evaporador vai ser, não sei se você já percebeu, na geladeira tem aquela placa com os trilhozinhos ali. Não sei se você já percebeu que tem aqueles trilhos. Naqueles trilhos está passando ali o fluido. O fluido está passando por dentro dele ali. Então, quando você acomoda o alimento ali, então você colocou dentro da geladeira, aí então o fluido que está passando frio vai passar o calor, né? O calor que está na comida que chegou natural ali, vai retirar ali e vai congelar o alimento. Por isso que ele fica frio, né? Você coloca ali qualquer coisa e esfria.
Então, no caso, o evaporador do refrigerador é aquela placa, né? Geralmente ou são as plaquinhas ali, ou geralmente tem a própria serpentina. Tem uns que dá para ver a serpentina aparecendo na prateleira, que ele fica exposto. Ou essa plaquinha, que são duas placas ali, entre elas ficam os trilhos que passa o fluido. Certo, Rubens? Perfeito, obrigado. E o condensador, onde vai ser retirado o calor na geladeira, o que que é? Lá do lado de trás da geladeira. Os refrigeradores antigos, né? Hoje os refrigeradores mais modernos não tem aquela serpentina exposta. Geralmente eles ficam do lado, assim, ficam nas paredes laterais. Tanto que hoje as geladeiras você não vê aquela serpentina e ainda tem aquele avisozinho, ó, cuidado, superfície quente. Até que você colocar a mão mesmo fica bem quente, porque os condensadores estão bem do lado ali. E uma coisa que o pessoal fazia também, né? Secar roupa, toalha, sapato, tênis no condensador ali. Aquilo ali, menino do céu. Você fala, não, beleza, seca. Mas depois vai ver o quanto de energia também. A geladeira também durando. A geladeirinha que era para durar uns 15 anos aí, não dura nem metade disso. Vai, esquenta, faz o compressor trabalhar com a beleza. Então, esse calor que ele pegou é expulso justamente pelo condensador. Certinho aí, Rubens? Perfeito, obrigado. Opa, por nada. Mais alguém, pessoal? Qualquer coisa, interrompe aí. Então, vamos continuar aí. Então, aí é o ponto do pressão. Bom, para falar então dessa parte de refrigeração aí, pessoal, eu preciso falar do calor. Então, essas trocas de calor entre fluido e ar, ou fluido ou água e fluido, ou água e ar, é o calor. O que que é o calor? Energia térmica em trânsito. Geralmente, pessoal, a gente faz a comparação do calor com a corrente elétrica. O que que é a corrente elétrica? A corrente elétrica não é o movimento ordenado de elétrons de um ponto de maior tensão para de menor tensão. Então, você dá uma fonte de tensão ali, a corrente vai circular ali, né? Sempre do ponto de maior para de menor tensão. O calor vai ser o que que é? Eu tenho dois corpos, de cada um com temperatura diferente. O calor ele vai ser, então, ele vai fluir do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Então, o calor é essa energia térmica em trânsito até os dois corpos atingirem o chamado equilíbrio térmico, onde um vai ter a mesma temperatura que o outro. Então, esse é o calor, é a energia térmica em trânsito. Energia é o movimento de energia térmica. Bom, e tem três formas, pessoal, de a gente fazer essa troca de calor, né? Do calor se propagar, que é a condução, a convecção e a radiação. Bom, a condução, pessoal, eu preciso de um meio físico para se propagar, e ele é transferido pelas vibrações da molécula. Então, quando a gente fala em energia térmica, quando fala assim, um instrumento está muito quente, se você for olhar a nível molecular, a vibração da molécula, quando você aumenta a temperatura, ele vai ficar maior. Então, ele vibra mais, então o calor vai passar de uma molécula a outra, não vai se propagar. Qual que é a melhor forma da gente entender isso? É a gente pegar uma barra de ferro aqui, ó. Então, por exemplo, a gente pega a barra de ferro numa extremidade, na outra ali a gente aquece, ele joga um fogo. No primeiro momento, a gente não sente o calor, não sente a temperatura da barra esquentar, mas à medida que a barra vai esquentando na ponta aqui, ela vai se propagando até chegar na ponta. Aí você vai sentir ela quente, né? E por instinto a gente solta. Esse é o calor, é a condução. Então, o calor é conduzido pelo meio material. Então, o calor ali que eu estou cedendo para aquele barra de ferro, ela está indo até na outra ponta, conduzindo por todo o material. Essa é a condução. A outra é a convecção. A convecção, o calor é por escoamento de fluido, né? Então, devido a um gradiente de temperatura, ela realiza a troca de energia do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Essa convecção aí, pessoal, é o calor que é, por exemplo, transportado pelo ar,
e pela água. Então, quando se fala aí, a temperatura de uma região é tal, então vamos supor ali, geralmente aí 25 graus, com sensação térmica de 20. Mas por que mas a temperatura não é 25? Por que a sensação térmica é de 20? Essa chamada sensação térmica é chamada convecção. Então, por exemplo, se está uma frente fria, por exemplo, a temperatura do ar está 25, mas tem uma frente fria, então tem tendo muito ar frio. Poxa, mas está 25, uma sensação que está menos. É justamente por esse calor que está sendo conduzido no ar que faz com que tenha sensação, né? Uma outra forma da gente entender também é o calor, por exemplo, que a gente sente aqui na nossa região centro-oeste, com o que a gente tem lá, por exemplo, no norte do Brasil. Qual que é a diferença? A temperatura é a mesma. É a média, vamos supor, a média de 30, 35 graus. A diferença de uma região para outra é a umidade. Enquanto aqui predomina aquele tempo seco, aqui agora, como está período de chuva, até que quase que se iguala, mas lá, por exemplo, no norte, a umidade é sempre em torno ali de 80, 90%. Aqui vai chegar no momento que ele vai estar ali nos seus 40, 30%, muito baixo. E qual que é a sensação? Bom, é a sensação que a gente tem, por exemplo, no ambiente mais úmido, que a gente está suando bastante. Por quê? De saturação de ar, então o que a gente faz? Transpira mais. Então, quando a gente transpira, a gente sua, o que que é? É a água que sai do nosso corpo aqui, né? Então, essa água que sai do nosso corpo é para quê? Para a gente manter a temperatura do corpo. Então, essa película de água que sai aqui da nossa pele é para melhorar a troca térmica. Como a água é um fluido, ela faz por convecção. Então, o calor aqui flui por convecção, que é a forma da gente manter a temperatura do corpo pela transpiração. Quando a gente está no tempo seco, quente, a gente sua menos, porque se a gente sua mais, opa, a gente está suando demais, pode ser um sinal de desidratação. Então aqui a gente tende a suar menos, então aqui num estado mais quente, mais seco, a gente sua menos. Então logo até a sensação de calor, a sensação de calor aqui na nossa região, ela é até menor a percepção do que o pessoal quando a gente vai ali para um Pará, para um Amazonas ali, por exemplo, Amapá, mais ali para o norte, principalmente região amazônica, né? Então a gente sente ali que tá, nossa, bem quente, parece uma panela de pressão. Quer falar, Rubens? Pode falar. Não, obrigado, já. Ah, Tirei minha dúvida já, obrigado. não, beleza. É porque eu achei que você tinha, sem problema, qualquer coisa só me interromper aí. E o outro, pessoal, é a radiação. A radiação, a radiação não precisa de um meio para se propagar. Ela essa troca de calor é pela absorção de ondas eletromagnéticas. Então, por exemplo, o que aquece o nosso planeta aqui é o Sol. Só que o Sol não está próximo da gente aqui, né? Então está a distância aí de milhões, milhões e milhões de quilômetros. Então, como é que a gente recebe o efeito do Sol térmico? Já que entre o Sol e o planeta não tem nada, é o vácuo, vamos dizer, a ausência de nenhum material ali, de uma atmosfera, nada. É justamente a onda eletromagnética. Então, lá na superfície do Sol, a superfície do Sol gera um calor ali, como se fosse bombas atômicas estourando a todo momento, que gera um calor extremamente alto, ali, uma temperatura alta. Aí ele vai viajar, né? Então essa radiação, ela viaja. E claro, né, essa radiação, nem toda radiação que vem do Sol, ela é benéfica, nem para o nosso corpo, nem para gerar, nem para o ser humano em si, nem para a vida na Terra. Só que a nossa atmosfera, né, a nossa atmosfera consegue bloquear, né, tanto que a camada de ozônio é o responsável, consegue bloquear. Aí vem aquela radiação que ela é útil, que propicia a vida e a temperatura correta. Então a gente tem uma temperatura média aqui que propicia, por exemplo, a vida, né, a vida no planeta. Quando os outros planetas não vão ter isso. Então, quando aquele planeta é mais distante do Sol,
você vê que a temperatura média do planeta ela é menor. E quanto mais perto do Sol, ela é mais quente, né? Aí por isso que é uma forma de transmissão de calor, é pela radiação. Então essa radiação que vem do Sol, ela não precisa de um meio para se propagar, é uma onda eletromagnética. Ela dá através ali só do meio, não precisa do meio. Essa própria onda ela pode ser absorvida ou emitida. Então, por exemplo, o nosso corpo irradia, né? O nosso corpo ele tem uma radiação, por assim dizer. Ah, tanto que a gente consegue ser detectado, por exemplo, naquelas câmaras infravermelho. Então, infravermelho a gente consegue ver, né? Essa radiação. Bom, então essa aí, pessoal, são as três formas de condução de calor que a gente precisa, por exemplo, para ter a noção na área da refrigeração aí, entender o fenômeno por trás dos sistemas, tanto de climatização quanto de refrigeração também. Bom, então, pessoal, o ciclo de refrigeração, ele, o ciclo de refrigeração, ó, vamos pegar aqui, ó, justamente, deixa eu ver se Bom, esse é o tanto de refrigeração quanto de climatização. Aí depende do seu objetivo. Então, tudo inicia pelo compressor. O que o compressor ele vai? Ele vai pegar o meu fluido que está na forma de vapor. Lembrando, hein, pessoal, o fluido ele nunca pode estar no estado líquido. Todos os compressores que tem no mercado, eles não aceitam, não toleram, porque o fluido líquido, pessoal, o líquido ele é o mesmo fluido no estado líquido, ele é incompressível, então eu não consigo comprimir, eu não consigo elevar a pressão dele. Então, por isso ele tem que estar na forma de vapor superaquecido. Então, toda vez que o meu fluido sai do evaporador, eu preciso dar um aquecimento para ele de forma que ele superaqueça, que aí eu garanto que ele não tenha nenhum resquício de líquido. O único compressor que consegue comprimir o fluido no estado líquido é o de parafuso. A gente vai ver depois que o de parafuso é um dos maiores aí, porte que tem. Então esse sistema nosso pequenininho aí tem que ser todos vapor superaquecido. Então ele entrou no compressor, ele vai comprimir esse vapor. Então ele comprime o vapor, ele vai elevar então sua pressão e temperatura. Então ele vai elevar a pressão e a temperatura lá na saída do compressor. Então onde eu vou sair da linha de baixa pressão para a linha de alta pressão. Saiu do compressor, pessoal. Então ele já está com calor calor que ele já foi absorvido lá do evaporador e além disso ele adquiriu uma temperatura no processo de compressão, ou seja, ele está com já muito calor dentro dele no seu, né, já contido ali dentro do vapor, né, do fluido e alta pressão. O que eu preciso fazer? Colocar esse calor para fora. Eu preciso trocar o calor com meio de forma que eu condense, ou seja, agora eu vou mudar de estado. O meu fluido vai passar de vapor para líquido, ou seja, ele vai passar para um líquido e para isso ele vai no condensador. O condensador então ele vai pegar esse calor e jogar para fora. Então o meu ar vai absorver esse calor fazendo com que o meu fluido então mude de estado. Então ele vai diminuir a pressão e ele vai diminuir, aliás, não diminuir a pressão continua a mesma. Ele vai diminuir a temperatura. Então ele vai condensar. Beleza, então ele saiu do condensador, diminuiu sua temperatura, ele está como líquido e ele vai subresfriar. Por que eu preciso subresfriar? Com quanto mais eu diminuir a temperatura do meu fluido ali, melhor. Porque quanto mais frio eu consigo, né, ceder lá para o meio, lá no evaporador. Antes de passar pelo dispositivo de expansão, eu posso utilizar um filtro secador. Né? Comum em alguns tipos de equipamento, ele vai reter partículas, né? Partículas sólidas e umidade.
O principal problema aqui, pessoal, nem tanta partícula sólida, é a umidade. Porque quando ele passar lá no filtro, que geralmente as tubulações não são muito espessas, eles são relativamente finas. Então, presença de água, de umidade dentro do meu sistema, extremamente prejudicial. Porque em algum momento ele pode como ele sai bem frio, né, do condensador, e se tiver alguma presença de umidade no meu fluido refrigerante, ou seja, algo além do meu fluido, tem água presente ali, o que pode acontecer? Essa água ali pode congelar. Opa, vixe, vai dar problema, vai entupir, pode entupir. Isso aí não é nem um pouco desejável. Porque ele vai passar no tubo capilar. O tubo capilar, é um tubo mais fino do que a tubulação que está saindo ali. Ele vai afinar, vai ser um tubo bem pequenininho, por isso nós chamamos de tubo capilar. Esse tubo capilar, o que ele serve? Vai diminuir a pressão do fluido. Lembra que eu falei que ele sai do condensador muito rápido, porque ele está com uma pressão alta? Eu preciso aliviar essa pressão, diminuir a velocidade do meu fluido. Eu vou fazer isso pelo tubo capilar. Então, meu tubo capilar ele vai diminuir um pouco a pressão dele. Só que ele é bem fino, por isso eu estou falando. O problema vai estar aqui. Se essa umidade congelar, ele entope esse capilar. Pode ser um problema. Eu preciso depois de alguma solução. O ideal é não ter de forma nenhuma umidade, e se tiver, eu preciso de ter alguma solução ali e retirar o quanto antes essa umidade. Porque essa umidade presente aqui, pessoal, acaba com o meu sistema, diminui muito a eficiência e é problema, né? Beleza, expandir, ele vai passar no evaporador. Então ele vai passar de um líquido de alta pressão, né, como ele está aliviando a pressão aqui no tubo capilar, ele vai passar de alta pressão para baixa pressão. Então ele já vai estar mais devagar e com menos pressão. Só que no mesmo tempo que ele alivia a pressão aqui, pessoal, um pouquinho do conteúdo desse líquido ele vai vaporizar. Isso é normal. Ele vai ter um vapor ali, extremamente natural. Então o que você tem que fazer? Tentar diminuir o tanto quanto possível essa quantidade de vapor que forma. Porque muito vapor eu não vou conseguir fazer a troca térmica no evaporador. Porque no evaporador ele tem que estar líquido. A maior quantidade de calor que eu preciso trocar é justamente fazendo ele mudar de fase, de líquido para vapor. Ele troca calor com ele em vapor? Troca, porém a quantidade de calor que ele troca com o meio, no caso com o ar, ele no estado de vapor é muito pequeno. Então a eficiência de troca térmica é baixa. Então por isso que eu tenho que ter o maior conteúdo de líquido possível. Certo, pessoal? Aí passa ali, depois que ele passa no evaporador, ele vai se vaporizar. Eu preciso então superaquecer, chega no compressor, repete todo o ciclo. Certinho, pessoal? Alguma dúvida aí, questionamento? Bom, bora lá, pessoal. Vamos tratar agora de cada um dos componentes individualmente. Certo? Vamos começar aí pelo compressor. Só tomar água aqui, pessoal, rapidinho. Só tomar água aqui, né? Bom, pessoal, então falando do compressor, para eu dimensionar meu compressor, que ele é o responsável pela aplicação de trabalho no ciclo, né, ele justamente faz o fluido circular dentro do circuito, eu tenho que dimensionar ele. Como é que eu dimensiono? Eu preciso saber da aplicação, né, onde eu vou aplicar. Pequeno, médio ou grande porte? Quais são as temperaturas envolvidas? Então, é um sistema de climatização, é uma câmara fria, né? É um balcão refrigerador. Então, qual que é a temperatura ali, né? É de resfriamento, é de congelamento? Qual que é a potência, né?
Então, quanto calor que eu quero retirar ali, que eu preciso para trabalhar, né? Qual que é o fluido refrigerante e o óleo lubrificante, porque o compressor, ele é um componente mecânico, ele comprime o fluido refrigerante, logo ele tem uma parte mecânica que precisa ser lubrificada. Então, a lubrificação, esse óleo, ele tem que ter a compatibilidade com o fluido, senão dá problema. E qual é o local que eu vou instalar esse compressor? E a classificação dele, pessoal, eu tenho ele de acordo com a disposição, que se ele pode ser hermético, semi-hermético ou aberto. O hermético é aquele fechado, é o que a gente tem aí no nosso ar-condicionado, na nossa geladeira aí doméstica. Né? É aquela carcaça totalmente fechada por solda, você vê aquele cordão de solda com os fios dos componentes atravessando. Então você só tem as conexões elétricas e a tubulação de entrada e saída do compressor. E mais nada. Esse compressor, então, pessoal, ele não. Você não consegue fazer ali qualquer troca de peça nele. Ele é feito para durar até a sua vida útil máxima, né? Considerando todos ali, você seguiu todas as orientações de funcionamento para você maximizar ali seu tempo de uso. E você pode fazer trocar o óleo. O pessoal aí fala que consegue, né? Você consegue trocar o óleo do compressor. Mas do restante você não troca mais nenhuma peça ali. Nada. Né? Então você não tem como fazer manutenção nele. Você utiliza até a sua vida máxima. Já o semi-hermético, pessoal, ele vai ter a parte mecânica e elétrica junta, só que agora não vai estar soldado a uma carcaça. Então, com a parte mecânica, você acessa ele. Só que o tamanho dele já é para aplicações de grande porte, né? Onde eu necessito ali de uma câmara frigorífica maior, seja ela comercial ou industrial. E os abertos, pessoal, eles são montados separadamente. Então, a parte elétrica da mecânica já é separado. Então, eu preciso fazer essa união por qual meio? Utilizando correia e polia. Né? Então, geralmente, a parte elétrica da mecânica é separada. Eu preciso utilizar polias e correias. A gente utiliza isso nas aplicações industriais, principalmente sistemas de amônia. Né, principalmente nas câmaras frigoríficas industriais, né? São as câmaras de grande porte. De acordo com o acionamento mecânico, pessoal, o meu compressor ele é dividido então em alternativo, rotativo ou de palheta, o caracol, o scroll, parafuso centrífugo. A gente vai ver cada um deles aí. Bom, o alternativo, pessoal, ele é como se fosse um motor mesmo, como se fosse um motorzinho de pistão. Qual que é a diferença? No nosso motor de carro aí de pistão, o que que é? Ele recebe a mistura ar-combustível com a centelha, né? Se for ciclo Otto, aí se for diesel é só a compressão da mistura ar-combustível, gera explosão e dá um movimento que vai movimentar o veículo, ou o que quer que seja. Aqui é só para fazer a compressão. Então, ele aqui é da mesma forma. A gente tem a fase de admissão, então ele desce até o ponto morto inferior, a válvula abre, admite o fluido, né? Então, aí depois ele vai subindo até ele comprimir o máximo que ele pode, né? Ele comprime, depois que ele comprimiu, depois que ele comprime ali, ele joga o fluido para fora, né? Na válvula de descarga. Então, aqui não tem explosão, é só para comprimir, igual o compressor de ar, só que ao invés de ser fluido refrigerante, é o ar que ele comprime. São os mesmos, né? Os mesmos tempos de um motor aí a combustão. O rotativo, pessoal, ele tem um movimento excêntrico, né? Excêntrico é porque ele tem um lugar que o centro é deslocado, então ele vai ter um movimento de excentricidade que realiza a sucção e a compressão do fluido. Né? Então, essa variação aqui, ó, então ele entra aqui a um determinado volume, então ele vai diminuindo o volume, então ao mesmo tempo que ele diminui o volume, aumenta a pressão. Então chega no momento aqui, ó, que ele entra, gira, diminui então o volume e aumenta a pressão e ele vai para a descarga ali e segue o seu caminho. E esse tipo de montagem aqui, ó, ele atende 3 toneladas de refrigerante. O que é essa nomenclatura aqui, pessoal?
tonelada de refrigerante tem o equivalente em quilowatt e o equivalente em BTU hora. Então aqui, ó, 1 TR. Olha lá, equivalência a 1 TR. Então aqui já dá lá, uma tonelada de refrigerante, então, ó, equivale a 12.000 BTU hora, ou 3.517 quilowatts, 3,517, ou 3.517 watts. A gente fala em TR, né? A gente fala tonelada de refrigerante, é o tanto de BTU hora ou quilowatt ali. Já os compressores Caracol, pessoal, o Scroll, eles são duas peças, então é uma fixa e outra se move. Lembra aí, né, a concha de caracol, que a gente chama de caracol. Então vai ter uma parte, ele capta, né, o fluido refrigerante ali na parte externa e vai entrando em seu interior e vai aumentando o volume e pressão até chegar aqui no centro onde ele sofre a descarga, né? Ele é muito bom, pessoal, em comparação com o alternativo, porque o alternativo, por ser um pistãozinho, gera vibração e um pouco mais de ruído. Esse aqui ele é um pouquinho mais silencioso e ele não gera tanta vibração. Então, o sistema de climatização de pequeno e médio porte vai utilizar esse aí em comparação ao alternativo. E esse tem capacidade de compressor de até 30 HP. Já os de parafuso duplo, pessoal, então lembra que eu falei que esse aqui era a exceção da regra? Esse aqui é o único desses compressores que eu estou falando aqui com vocês que aceita o meu fluido no estado líquido. Ele é um que tolera, que ele não estraga, que ele é robusto o suficiente para comprimir o meu fluido no estado líquido, né? Só que ele vai ser utilizado em sistemas de grande porte. Então ele pode ser construído em diferentes posições, né? Sendo que o mais comum é dois eixos, né? A gente chama de rotor macho e fêmea, e vai ter uma pequena folga. Então dessa folga ali, ó, então vai ter ele admite por cima, então a sucção é na parte de cima, então ele vai sendo passando pelo parafuso, onde sofre a descarga por baixo. Então a descarga geralmente a captação é por cima, a admissão por cima e a descarga é por baixo. Então ele nesse caso aqui ele permite grandes volumes de fluido na fase líquida, né? Então, como eu falei, ele tolera na fase líquida e ele é bem eficiente, pessoal, porque ele tem poucas partes móveis, né? Então, quanto tem menos partes móveis mecânicas, mais eficiente é o meu sistema, né? Então, ele tem muita eficiência. Só que um compressor de parafuso ele é muito grande, então ele é só para grandes capacidades. Então você vai ver eles nos sistemas comerciais muito grandes e principalmente nos industriais, né? Então que atende ali de 20 até 750 toneladas de refrigerante. E o outro aí, pessoal, é o compressor centrífugo. Vai aparecer aí com uma turbina, né? Então por isso que o funcionamento dele é similar a uma. Então a rotação é aplicada sobre um eixo que está acoplado pelas aletas e vai fazer com que o fluido seja, então ele entra de forma axial, né? Ele entra aqui na entrada do eixo ali e depois é impulsionado no sentido radial, né? Nesse caso aqui, pessoal, ele vai ser comprimido onde aumenta a pressão. Então ele sempre entra numa pressão menor e ele eleva a pressão e temperatura. Ele vai ser utilizado nas aplicações de grande porte. Então, por exemplo, a temperatura aqui, por ele dar energia de pressão muito alta, chega até 100 graus de. Então, aqui, dependendo, não é qualquer fluido refrigerante que vai, né? Porque uma coisa a gente tem que levar em consideração é as propriedades do fluido refrigerante. A gente vai falar aqui agora, a gente vai mais para frente. E a capacidade dele vai variar entre 100 toneladas e 10.000, ou seja, ele é para tamanhos muito maiores, né? Para capacidades muito grandes. Ok, pessoal? Então, depois eu vou falar aí dos dispositivos de expansão e condensador. Era isso que eu queria falar na aula de vocês hoje. Tem algum argumentos? Da minha parte, não, professor. Estou tranquilo. Tá certo?
Rogério, Claudemir, Osmar, tudo certo? Certinho? Bom, pessoal, então era isso que eu queria falar com vocês aí hoje. Qualquer dúvida, então, estou à disposição aí. Como eu falei, estou lá no WhatsApp, lá, qualquer coisa, me perturbem. Vou dar meu número para isso mesmo. Quiser me chamar lá no privado, não tem problema, pode chamar. Ok, pessoal, estou aqui para ajudar vocês. Contem comigo aí para o que precisar. Tá bom, pessoal? Então é isso aí. Vou desejar a todos uma boa noite, ok? Fique com Deus e até a próxima aula. Feito, obrigado. Só lembrando aí, pessoal, acho que na próxima semana aí, devido ao feriado, né, do Carnaval, a gente vê então no próximo na próxima segunda-feira, dia 23. Perfeito, obrigado. Boa Mas noite. qualquer coisa, pessoal, estou à disposição, me acione aí. Bom, então, todos com Deus e até a próxima.